Boa noite a todos. Inicialmente eu quero pedir desculpa à direção pelo lapso, pelo esquecimento. Eu estou tendo algumas dificuldades com memória. Quando eu passo um dia com muita preocupação, dedicação, tem acontecido alguns probleminhas. Eu peço desculpa à casa por isso, que era para eu estar aqui na segunda-feira passada. Mas parece que as coisas encaminham, né? Eu fiquei até com medo, depois que o Marlon conversou comigo, dele falar assim, já não vou querer aquele Eurípides mais não, porque eu que vou falar agora. Fiquei com medo, né? Mas ele concordou de eu estar aqui novamente, o que para a gente é muita alegria, não é? O templo espírita, não é? É um santuário, e poder ser acolhido em santuários desse tipo, nós só podemos ficar muito alegres. O trabalhador espírita tem muitos motivos para se sentir felicitado, né? Por tudo que a doutrina espírita nos oferece. Então estamos aqui hoje para falar sobre injúrias e violências, do capítulo 9, itens 1 a 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então nós vamos começar mostrando, não é? Porque é sempre interessante a gente, já desde o título, envolver com o significado, né, que o próprio texto propõe para nós. Então, injúria é um ato ou dito ofensivo a alguém, um agravo, um insulto. E violência é um constrangimento físico ou moral. Então, às vezes a pessoa recebe uma agressão corporal, não é? Mas também ela recebe uma agressão moral, através de impropérios, né? Através de ataques verbais ou atitudes que são feitas para derrubar a pessoa, não é? Então, sobre isso que o Evangelho vem trazer esclarecimentos para a nossa vivência. E é interessante porque esses assuntos, a gente sempre fala assim, o Evangelho, o Espiritismo em si, ele tem uma capacidade de estar atualizado sempre. Mas todo ele, nesse momento, o Evangelho, é bom a gente atentar para isso, ele é mais atual ainda pela natureza que nós vivemos. O Espiritismo, ele veio preparado para uma complementação nas revelações, para atender aquilo que a humanidade estaria realmente necessitando para a sua transformação, e também com um anteparo que só a doutrina espírita tem, que é de ter nestes momentos de transformação, nesse momento da crise mundial que faz parte de um processo para alcançarmos a nossa regeneração, a doutrina espírita nos traz conteúdos importantíssimos e que nós precisamos estar atentos sobre isso, não é? Vamos pensar assim, por que será que Jesus disse, bem-aventurados os brandos, porque eles possuirão a terra? Interessante essa colocação de Jesus. Algumas colocações de Jesus, elas acabaram por serem atualizadas, não apenas sendo uma alegoria. Em tempos passados, quando Jesus dissesse que os brancos possuiriam uma terra, poderia não ser compreendido como nos dias de hoje. Interessante, porque a Gênese traz uma interpretação importante sobre isso, para mostrar que realmente vai ficar na terra, possuí-la no sentido de habitá-la, possuí-la no sentido de estar coabitando com outros espíritos que conseguirem a regeneração, estes permanecerão na terra. Então, olha que coisa interessante. E Jesus traz a brandura
como um predicado, que ele poderia ter falado outras coisas, né? Bem-aventurado o humilde, mas ele fez questão de dizer que chegaria um momento que estaria bem-aventurado aquele que fosse brando. E isso nos dias de hoje é definitivo. Isso é muito importante. Eu me lembro que o Haroldo Dutra, num dia, numa das palestras dele, ele teve um momento que ele parou e a gente percebia que ele estava envolvido com uma grande emoção naquele momento. É como se ele estivesse sentindo uma vibração diferente, e ele dirigiu-nos, a nós, os ouvintes, né, naturalmente, dizendo o seguinte: gente, pelo amor de Deus, tomem muito cuidado. Isso era antes da pandemia, antes de deflagrar esse momento mais difícil. Então ele falou: tomem cuidado, nós vamos entrar num momento em que as nossas palavras, eu peço licença, vou tirar, que as nossas palavras serão muito mais significativas com relação à natureza das vibrações que pairarão sobre a terra. Nós estaremos entrando num momento de grandes transformações, e o ser humano precisará estar muito equilibrado. E logo depois também no Congresso a gente ouve do Divaldo Franco ele dizer o seguinte, que nós estamos vivendo um momento de alucinação psicológica muito forte. E a brandura é esse anteparo que, existindo em cada criatura, promove a possibilidade das semeaduras úteis. Ser brando é estar colaborando muito mais para com o equilíbrio das coisas, muito mais do que a gente imagina. Então, essa bem-aventurança, nós precisamos guardar ela para nós. Aliás, de um modo geral, as bem-aventuranças a gente precisa tentar entender, observá-las direitinho e ver que boa aventura que a gente quer ter para ser bem-aventurado. Olha a importância disso. Esses dias mesmo eu estava pensando sobre isso, pelo menos para mim. Mas, gente, há quantos anos eu vejo falar sobre as bem-aventuranças? Eu nunca tinha parado assim para analisar mesmo, para fazer, não é? Eu quero ser bem-aventurado. Quem é que não quer ser feliz? Quem é que não quer ter êxito na sua caminhada? Então é importante a gente observar isso. Mas Jesus também disse que bem-aventurados os pacíficos, esses serão considerados filhos de Deus. O que é isso? Os que, aceitando a paternidade do Criador, darão continuidade ao mundo de uma forma mais tranquila. É como dizer assim, nós não estamos ligados à natureza divina nos nossos procedimentos, quando nós simplesmente destituímos alguma coisa de um equilíbrio que essa coisa poderia ter, com o nosso desatino, com o nosso jeito de agir, que às vezes é uma agressão. Então, veja como que é importante a gente buscar a sutileza das coisas para a gente poder perceber isso, não é? Aí vamos pensar, por que foi que Jesus tinha uma preocupação com isso muito grande? Por que ele foi que ele disse que as criaturas que chamassem, que dissessem raca, ainda tinha o gesto de falar raca, cuspir no chão, né? Estes seriam condenados e seria colocado então à mercê dos juízes, o próprio juízo que nasce principalmente da consciência de cada um, justamente depois que desencarna, né? Mas ele falou de um conselho também. E aqui na frente, logo daqui a pouquinho, vou falar sobre isso. E seria entregue a um conselho.
Olha que coisa interessante. Então, veja bem, mas por que será que Jesus tinha essa preocupação? Chegou ao ponto de dizer, ó, se você agir um gesto de humilhação para uma criatura, não é? Você está enhambado, é um termo que a gente usava antigamente. Você está enrolado, porque isso não diz respeito à criatura que está realmente equilibrada para receber uma bem-aventurança. Então, mas vamos alongar um pouco mais isso. Ora, se Jesus disse que a dica, o grande postulado, o ensino para nós, como o maior de todos, olha que colher de chá que ele traz aí. Se ele diz que é amar a Deus a todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, ele elege o próximo como uma relíquia que precisa ser bem cuidada. E se você maltrata um filho do Criador, o Criador naturalmente vai tratar a criatura que ofende o seu filho com o mesmo amor, mas a própria criatura, pelas circunstâncias naturais, estará dilapidando um patrimônio que é de Deus. Porque depois da vida, o maior presente que Deus nos dá é o nosso semelhante. Então, desagradar por caprichos, por um temperamento, por uma falta de educação, o nosso semelhante tem um peso. Daí a necessidade de sermos brandos, porque a brandura envolve ética, envolve educação. Existe uma psicologia comportamental que faz com que a pessoa muitas vezes saiba a hora de dizer uma coisa ou a hora de ficar calado. A nossa transformação passa por uma sutileza muito grande, que nasce da perspicácia de observar, tintim por tintim, aquilo que é o mais importante para nós fazermos. Então essa educação, ela não é simplesmente essa educação formal, a que nós nos submetemos para os nossos objetivos de sobrevivência e aplicativo dos nossos ideais vocacionais, não. A educação do espírito, ela é diferenciada. Ela faz com que a gente vá adquirindo aquilo que o Chico Xavier tinha. Muitas vezes a pessoa até nem entendia. Com o Chico Xavier, eu posso dizer, eu aprendi uma coisa que é, porque é assim, às vezes a gente tem dúvida em algumas situações de imaginar, mas eu estou agindo correto ou não com essa pessoa? Eu preciso chegar nessa pessoa e dar um saculejo nela e mostrar para ela a verdade, ou eu deixo passar? Eu preciso dizer a verdade e pedir a fulano que se afaste de mim, ou eu preciso encontrar uma outra forma? Então o Chico Xavier punha em qualquer circunstância o bem acima de qualquer outras possibilidades. E aí eu vou citar um exemplo, porque eu estava presente na peregrinação aos sábados. Peregrinação era aquele cortejo que fazia com que o Chico saísse, com aquele monte de gente em volta dele, e ia fazer visita em algumas casas, fazendo culto, distribuindo coisas que o Chico já levava. A gente não sabe como que o Chico fazia, porque ele não ficava com nada, o salário dele era pequenininho, né? Mas ele sempre distribuía. Mas também era assim, a pessoa chegava e, assim, sem que ele quisesse, botava alguma coisa no paletó dele, ele já tirava lá na frente e dava para alguém. Fosse um relógio, fosse um presente qualquer. E o Chico, então, olha só, para mostrar que o Chico
em qualquer circunstância, ele abrandava tudo, a brandura que nós necessitamos ter, pensando primeiro no bem. O resto seria outras consequências. Então ele chegou na casa, era naquele período. Houve uma época que eu acho que isso era mais intenso. Como diz o outro, mulher que se prezava tinha que ver novela. E aí, nós chegamos aí nessa tarde e noite ali, né? A velhinha esqueceu, empolgada com a novela, esqueceu que o Chico ia chegar e estava lá pitando. Quando o Chico chega na porta, a velhinha ficou doida, não sabia o que fazia, né? Quase queimando a mão para jogar o pito. Pode ser que eu esqueça as palavras certinhas que o Chico disse, mas ele disse mais ou menos assim: nossa, minha irmã, a senhora gosta de dar uns como é que a gente fala? Uns pigar, como é que é? Dá umas como? Uma pitada, isso, uma tragada, né? Mas se eu for fazer isso, eu não dou conta, que minha garganta é muito fraca. Quem quisesse entender, perceberia. Porque talvez outra pessoa fale: não, a senhora precisa largar de pitar, a senhora precisa largar disso, largar daquilo. Eu vou colocar uma coisa subjetiva aqui, não é? Eu pensando muito sobre isso, falei assim: gente, mas tem uma coisa também. O Chico Xavier, as atitudes dele eram dentro de um universo diferente do meu. Não estou querendo dizer que a gente não tem que procurar o bem primeiro acima das coisas, não. Mas o Chico fazia aquilo, mas ele era daquele que, se ele quisesse, fora do corpo físico, ele ia orientar aquela mulher. Mas ele, preocupado com ela, ele deixou um exemplo para nós de brandura, de aquietação dos nossos impulsos. Às vezes, um impulso nosso degenera uma situação muito mais do que a gente imagina. Porque a vida, ela é constituída energeticamente de coisas progressivas. Então, um gesto meu aqui, ele cai dentro do universo como um anteparo ou não para as coisas seguintes que poderiam acontecer. Porque se eu maltrato uma pessoa, ela não está preparada pela agressão que recebe para agir corretamente em torno do bem, na sequência dos seus atos, naquele momento. Olha aqui, eu sempre falo, tudo é muito sutil dentro das belezas da vida e do próprio Espiritismo. Então, o anteparo da doçura, da mansuetude, da afabilidade existe para que surjam as virtudes. Olha só que coisa, estas qualidades da doçura, mansuetude, a afabilidade, elas são muitas vezes a base de sustentação para a gente alcançar outras virtudes. Pensem bem, eu não posso ser humilde estando nervoso, agressivo, com um sentimento que não seja um sentimento apaziguador. Jamais eu perdoarei se eu estiver nesse estado de espírito. Eu não terei compreensão, porque há um agito dentro de mim, eu não estou manso. Então, quando Jesus disse isso, ele quis dizer justamente desses estados de espírito que nós precisamos adquirir para nós mesmos. A começar de um estado onde nós não nos agredimos. Depois de velho, eu percebi que, ainda bem, eu mudei em umas coisas. Com 78 anos. Porque a gente também, tudo favorece, mas eu não canso de pensar, nossa, eu podia ter sido melhor. Eu me castiguei demais. Talvez por isso eu carrego doenças do coração.
um agito, uma inquietude, uma ansiedade. É claro que hoje as situações favorecem, tudo bem, mas ainda assim naquilo que eu fazia, eu precisava ser mais tranquilo, uma pacificação interior que eu precisava ter para mim mesmo. Olha só, às vezes uma pressa, uma correria danada. Me lembro um dia que minha filha falou assim: pai, você tem algum compromisso? Não, meu filho. Então por que essa correria? Vai mais calmo, anda mais devagar no trânsito. Essa educação nasce de nós para nós mesmos. Olha que coisa interessante, não é? Segundo o Evangelho, Jesus condena toda expressão descortês ao nosso semelhante. Por isso que eu falei na raca, né? Agora, eu disse que falaria, né? Como entender Jesus quando ele menciona um conselho julgador para aquele que dizia seu irmão raca? A gente poderia pensar, não, esse conselho é alguma coisa alegórica, né? É parabólico. Não. Há conselhos. Além do conselho natural, que é a nossa consciência, que se traduz como sendo o inferno, para onde nós vamos ser colocados, que é a nossa própria consciência, não é o local lá cheio de fogo, com Satanás, não é nada disso. O inferno é a nossa consciência, mas fala-se também num conselho. Quem quiser entender isso, vai lá no capítulo 5 do livro Libertação, para ver o conselho, que muitas criaturas eram jogadas lá, com Gregório. Forma-se conselhos também, porque a vida continua com comunidades com nível ainda inferior na escala da evolução, mas mantido por poderosos que ainda querem cumprir determinados preceitos, não é? Mas a evolução dos comportamentos e dos termos, graças a Deus, nós já melhoramos muito. Os costumes de ataque às pessoas, nos hábitos que se cria, no comportamento psicológico das criaturas, vão alterando. E o termo raca foi sendo alterado. Mas ainda existe esse resquício. Vocês querem um exemplo? E já está melhorando, porque hoje eu também não estou vendo gente falar do jeito que falava. As pessoas não falavam raca, né? Até por uma questão idiomática. Mas raca tinha um sentido muito mais forte naquela época do que quando a pessoa falava assim. Eu conheci gente assim. Não, eu não ligo para gentinha. Você, gentinha, era um raca daquela época. E hoje, quando a gente fala assim, aquilo é um marginal, são agressões desse tipo. Estes termos são os racas de hoje. E às vezes nós não falamos, mas mentalizamos. Então é importante que nós, observando essa sutileza, é aí que nós vamos ser uns brandos, pacíficos. Grandes virtudes acontecem sem que necessariamente a resultante dela apareça. Porque aquilo que é valor do espírito nem sempre se mistura assim, de imediato com as coisas da terra. Então uma brandura que eu tenho faz um apaziguamento que muitas pessoas não percebem, às vezes nem nós mesmos. Porque aquela atitude, nossa, a vida é composta de gestos, de hábitos, e nós vamos compondo dentro de virtudes também através destas sutilezas.
a educação do espírito. Veja como é interessante. Então, eu vou citar para vocês o tanto que é importante. E quem já ouviu isso aqui, não adianta ficar chateado comigo, porque volta e meia o trem encaixa, eu tenho que falar. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Vocês lembram da historinha do Muxoxo? Não lembra, não? Devia lembrar, mas eu fico mais à vontade para falar agora. Vocês verem o tanto que é importante isso que eu estou falando. Não estou aqui chutando, não. Então o Chico Xavier, ele estava visitando nossa cidade, Monte Carmelo, quando ele tinha passado os natais lá de 56, 57, 58. Antes dele se instalar em Uberaba, ele estava com a gente lá todo ano, na nossa cidade. E numa dessas, eu era bem jovenzinho, mas eu era muito próximo dos velhos. Isso era meu. Aqueles velhos espíritas, dos quais eu tenho muita saudade. Então eu conversava muito com eles e tal. E eu então estava acompanhando meu pai, que estava acompanhado de um outro velho, senhor Coriolano. E eles estavam na agência do Correio, esperando o Chico, que eles iriam visitar o lar da criança que meu pai tinha fundado. E enquanto eles aguardavam o Chico, eles estavam falando sobre a sutileza da justiça divina. E comentavam: ora, se não cai uma folha sem que Deus permita, meu Deus, como é que deve ser a contabilidade com relação aos nossos feitos? Certo que eu estava pensando assim, nossa, não passa nada, a gente está meio enrolado. Chico, você chegou aqui, nós estamos com essa questão assim, assim, assado, como é que funciona a contabilidade dele? Meus filhos, na contabilidade divina, não passa desapercebido nenhum muxoxo. Quem sabe o que é muxoxo? Não é só com o ombro, não. O muxoxo, você tem que mexer com os lábios. Eu podia fazer uma apresentação aqui se eu fosse artista, né? Mas tem, por exemplo, vou citar um muxoxo. Quando meu pai estava contrariado, quando ele estava, ele era, além de outras condições que ele tinha, ele era marceneiro. Marceneiro, né? Serralheiro mexe com, é marceneiro. Madeira, certo? Marceneiro. E ele às vezes não estava dando certo, ele fazia assim. Isso é muxoxo. O muxoxo do orgulhoso qual que é? É pedante. O muxoxo do irresponsável é. Então, o Chico disse que isso não passa desapercebido na contabilidade divina. Estamos enrolados então? Mas para não ficarmos tão chateados, o reverso também é verdadeiro. A tranquilidade, o silêncio na hora certa, também são contados positivamente para nós. E com uma grande vantagem, que se não fosse isso, nós estaríamos fritos. Com uma grande vantagem. Porque se o muxoxo pesa para nós, o silêncio na hora certa, ele ganha proporções maiores, porque o bem nunca termina. E quanta coisa, até chegar no mundo das luzes, passou pelo início de um simples gesto no sentido do bem. E se conta na nossa contabilidade também. É por isso que a cada encarnação, o indivíduo, por pior que ele seja,
muitos vão ficar até meio desconcertados com isso. Ele sai um pouco melhor. Aí eu teria que falar, eu fui tocar nesse assunto, devia falar, explicar isso melhor, né? Mas eu vou explicar. É interessante. As encarnações, elas têm essa característica. Eu só vim entender isso com o seguinte fato que me envolveu. Estava iniciando um trabalho na periferia, a gente estava construindo o centro. E eu não tinha, desculpe eu falar assim, mas o personagem era eu mesmo também. Não, então eu não tinha quem me ajudasse. E eu, na reunião pública, tinha que ficar, não tinha evangelizador. E os meninos praticamente não deixavam aquele negócio. Até as mães, um local muito difícil. Uma periferia braba, como diz o outro. As mulheres também conversando, aquele negócio todo. Mas eu falei, não, nós vamos chegar lá. Mas nisso chega uma menina, seus 14 anos. Eu observei ela assim, então essa menina é meio saidinha, né? Eu falei para ela, já vou te dar, nem conheci ela, vou te dar uma tarefa. Todo dia você vem aqui, você sabe o que é água fluidificada? Não, é assim, eu expliquei para ela. Você enche os copinhos, né? Nossa, esse tanto de gente, tinha muita gente. É assim, né? Tarefa, você está trabalhando para Jesus, não é para mim não. Não foi demagogia não, né? Eu falei um trem certo. Aí ela pegou e começou, passou uns dias, ela veio e falou assim para mim, ô senhorito, eu posso ficar com esses meninos lá na sala? Eu pensei e falei assim, sei lá o que essa menina vai passar para essas crianças. Mas aí eu lembrei que no rumo do bem a gente tem que dar oportunidade. Quantas vezes eu lembrei do Chico? Falei, vai lá minha filha. Aí escolhi uma outra senhora e falei assim, vem cá, pessoal, eu quero que a senhora dê uma olhada. E eu falando lá, xixei para ela lá e fazendo a explanação, quero que a senhora vá lá de vez em quando e observa o que ela está fazendo e conta para mim. Fofoca do bem. Aí ela pegou, passou um pouquinho e falou assim, ela está cantando. Tá. Cantando o quê? Cantando umas canções. Eu fiquei perguntando o que ela está cantando lá para os meninos. Cantando para as crianças lá e tal. Tá. Aí eu pensei e falei assim, o que eu tenho que ver desse jeito? Esta eu preciso transformá-la numa evangelizadora, se Deus quiser. E aí ela pegou e começou a me pedir umas coisas para dar já agrado para os meninos. Perfeitamente, tal. Fosse pirulito, fosse um bolo e tal. Ela começou a insistir com aquilo. Aí eu falei assim, eu preciso de uma hora dar um jeito de ir lá ver como é que está isso direitinho. E eu fui lá e descobri que tinha uma escadinha de meninos, filhos, irmãozinhos dela, e que aquilo servia para matar a fome deles. Aí eu fui até a casa dela. A mãe dela era drogadita, filhos de pais diferentes, e nenhum homem para assumir alguma paternidade. Mas aí no centro começou a sumir as coisas. Nossa, eu desviei bastante da programação aqui, mas aí começou a sumir as coisas. E eu sabia assim, 99,9% que era ela. Mas ainda assim, em princípio, eu falei assim, eu não sei com certeza absoluta que é ela, mas se for também não terá problemas. Aí o que aconteceu? Eu consegui pessoas que foram assim lá, e a gente passou a trabalhar no sábado mais intensamente com evangelizadoras que chegaram. Aí sumiu uma nota, vamos supor, nos dias de hoje, que fosse uma nota de R$100 da bolsa de uma senhora. Aí eu pensei e falei assim, qual o jeito de resolver isso? E lembrava do Chico. Aí eu pensei assim, meu Deus, já sei. Vamos ter uma reunião de avaliação. Eu vou falar com todos vocês, todos os coordenadores.
E quando a pessoa chegava, eu falava, olha, sumiu aí e tal, nós vamos ter mais cuidado para controlar mais, não deixar de qualquer jeito. Mas para ela eu falei diferente. Eu falei, minha filha, o que eu vou te falar com muito carinho. Mas você vai precisar entender. Eu sei quem roubou. Aí ela se denunciou só pelo jeito dela. Só não saiu porque não tinha jeito. Eu falei, olha, mas eu sei das suas necessidades. Talvez eu tenha falhado, porque eu deveria ter antecedido e te amparado. Eu errei, nós erramos juntos. A espiritualidade é demais. Aí ela ficou, chorou e tal. Mas a danada da menina sumiu do centro. E fui lá, elas não estavam lá mais. Aí ficou aquele peso na minha consciência. Meu Deus, será que eu... Mas eu fiz tudo certinho e tal. Aí reunião mediúnica. A mentora do nosso trabalho. Lar Espírita Meimei. Desculpem, eu estou emocionado. Aí ela veio e louvou as nossas atitudes, dizendo, graças a Deus, a irmãzinha foi acolhida nesta casa, porque ela está progredindo. Se eu não entendesse, lembra que eu estava dizendo para vocês, que em cada encarnação nós saímos melhores, mesmo que sejamos criminosos. Porque as oportunidades vêm para que a pessoa melhore. Quando disse que ela estava progredindo, eu confesso que eu fiquei meio assim, mas a menina está roubando. Fruto do... Olha o que a gente ouviu. Fruto desse trabalho, ela não mais será aquela mesma chefe de gangue que ela foi nas épocas da França, com terríveis crimes. E por enquanto não passará de pequenos furtos. A história não termina aí não, gente. É o lance mais belo da minha vida. Passado alguns anos, o tempo passou, nunca mais a vi. Uns bons anos mesmo. Eu fui numa casa fazer uma visita e fui por engano. Olha só as coisas, como elas acontecem. Estou batendo na porta da casa, era muito parecido, mas no momento eu falei assim, mas não é essa casa não, eu estou enganado. A hora que eu pensei em sair, escutei uma voz lá falando assim, seu Eurípides, vocês acreditam que eu conheci a voz dela? Eu cheguei, abracei ela, falou assim, aqui minha mãe, como eu dizia assim, minha mãe é outra. E falou assim, para a caçulinha que eu conheci, Catatauzinha, né? Vai lá, pega o meu TCC e mostra para o seu Eurípides que eu estou formando na UNB. Aí foi que eu aprendi. Qualquer compreensão é investimento. Qualquer gesto de amor é investimento, porque o bem ele é progressivo em tal ordem que aquele gesto garantiu que ela também promovesse outros gestos com mais equilíbrio. Outras pessoas recebendo também foram retransmitindo o bem, e o bem é essa bênção divina que faz com que o universo seja sustentado pela ação das criaturas que o Criador coloca dentro do universo. E a gente estuda sobre isso, o papel de cada um de nós na formação do universo. Então é isso aí. A amplitude dos nossos gestos é a sua progressão, falei. E guardar sempre que a ofensa ao nosso semelhante é uma dilapidação, é uma agressão ao patrimônio de Deus, que tem por cada um de nós um amor que ainda nós não compreendemos, que terá nos mundos superiores
uma tradução, uma definição bem diferente daquilo que nós imaginamos. Agora dá para imaginar que beleza que é a vida? As virtudes que nós conhecemos, elas estão cá embaixo ainda, na escala evolutiva. O que é mesmo o amor? Então nós estamos caminhando para isso. E para finalizar, qualquer coisa você fala. Então vamos observar o seguinte. Vamos conciliar então com a passagem da Gênesis, sobre essa questão toda que eu falei assim, do bem-aventurado os brancos, e entender que o livro A Gênese, ele foi feito tudo preparado pela espiritualidade para ser uma das cartilhas mais importantes para essa fase de pandemia, de crises mundiais. Olha só que coisa, como isso é interessante. A Gênese. E a Gênese diz assim: a humanidade progride, já falei isso aqui também. A humanidade progride pela inteligência, pelo desenvolvimento do senso moral, pelo abrandamento dos costumes. E é o que nós estamos necessitados hoje. A alucinação psicológica de que nos fala o Divaldo não deve nos atingir. Aqueles que estão desesperados e que pensam exclusivamente nos feitos dos homens, a dizer que nós estamos desse jeito porque o homem é isso, que o homem é aquilo, que nós temos que pagar. Mudemos as concepções a respeito desse momento. Consideremos apenas um momento de aferição, mas nunca houve tanta dádiva espiritual como nos dias de hoje. A pandemia resguarda nela embutida uma inteligência diferenciada, que nem que seja na marra está fazendo que o homem se modifique. Quantas criaturas pela primeira vez ela deixou de ir para os bares à noite para não se contaminar e se volta para a sua família? Já imaginaram? Pessoas que a gente sabe que não dão conta de ficar em casa e que vão para o bar. São criaturas que passam desapercebidas, que nós precisamos orar por elas. Olha só, orar pela pessoa que não dá conta de ficar dentro de casa. Nós confrontamos com realidades que foram elas, nessa pandemia, que fizeram com que nós voltássemos para nós mesmos. Fomos obrigados a administrar-nos intimamente, porque ficamos sós, nós e nós mesmos, não é? Então, como espíritas, vou falar, dá para falar? Como espíritas, né? Para ficar mais. O que as pessoas esperam de nós? Olha, pode ter certeza, quando você se torna espírita, às vezes muitas pessoas não falam, mas elas hoje têm um certo respeito, a ponto delas pensarem assim: eu vou pedir a opinião daquele fulano, que ele é espírita. O que é isso? Há uma imposição natural de que o espírita, é a mesma coisa de falar assim, que o espírita tem mais bagagem, ele tem o que falar para mim. Isso já deve ter acontecido com alguns de vocês. Então nós precisamos observar isso, para que o nosso gesto, além de carregar a brandura que acolha, nós sempre pensarmos no próximo como sendo aquela relíquia que chega perto de nós e que quer que nós a lustremos, que nós cuidemos dela. Que honra! Que honra poder cuidar de um filho de Deus. Vocês já tinham pensado nisso?
Que honra é servir o meu semelhante. E Jesus ainda fala que eu preciso amar Ele o tanto que eu me amo. É colher de chá demais, não é? Então, eu sou o parâmetro. Se eu não estiver organizado, como é que eu vou amar o meu próximo como eu amo a mim mesmo, se eu não sei me amar, né? A busca de sintonia no que fazemos e no que pensamos. Em tudo há uma sintonia. Eu posso estar cansado, trabalhando ali e tal, mas se eu estiver na sintonia do bem, entendendo a beleza que é fazer alguma coisa, a começar disso, eu falo que é muito sutil. Tudo que eu faço é uma oferta às circunstâncias, às coisas ou ao próximo. E é assim que a gente vai servindo na escalada da nossa transformação moral, né? Observar sempre o respeito para com o próximo, já falei isso. Reavaliar nossas posturas. Nós, gente, precisamos disso. Volta e meia, nós precisamos fazer essa avaliação. Não é lembrado que falava o Santo Agostinho, aquele famoso ensino, né? Todas as noites fazer, mas necessariamente não precisa ser todas as noites, também em algum momento, se a gente tiver mais descansado e tal, vamos reavaliar de que é que nós estamos fazendo da nossa própria vida, não é? Lembrar que a pacificação é a base de qualquer entendimento. O mundo pode virar de pernas para o ar, mas eu, em qualquer circunstância, posso e devo ser brando. Muita paz a todos. Muito obrigado.